Olá, senhores e senhoras, saudações a todos que estão vendo este canal. Quem está vendo pela primeira vez, eu me apresento, eu sou o professor Vieira, e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é colaborar com o ensino de topografia, de todos aqueles que tiveram essa disciplina em seu currículo, e pelo tempo passado já podem ter esquecido alguns detalhes. Neste vídeo de hoje, eu vou tratar de comentar a correção da 9ª questão de uma prova para o INE, para o concurso de ingresso para engenheiros, né, a prova de 2022, o concurso para o ingresso de engenheiros no curso de construção e fortificação. É um dos cursos do INE equivalente no meio civil ao curso de engenharia civil, né? E o que motivou essa questão foi um inscrito aqui do canal que, fazendo essa prova, ele disse que muitas pessoas que estavam fazendo a resolução da questão encontravam resultados diferentes. Então eu resolvi comentar a resolução dessa questão e peço a todos, engenheiros que estão vendo essa questão e provavelmente se preparando para ingresso no IME, né, no curso de construção e fortificação, que façam comentários e se comuniquem comigo através dos comentários se alguma parte da solução não está de acordo com o que eles, né, o que vocês não esperariam, né? Eu espero colaborar com isso, dar a minha contribuição para esses inscritos que estão querendo ingressar no Instituto Militar de Engenharia. Então vamos à questão. Então é a prova do IME de 2022, para o curso de Construção e Fortificação, e vamos comentar essa 9ª questão. O enunciado da questão diz o seguinte: o projeto geométrico de uma rodovia ilustrado na figura, em rampa ascendente de 2%, apresenta duas curvas subsequentes com as seguintes características. Então vem aqui o esquema das duas curvas, a curva 1 à direita, depois, prosseguindo, vem a curva 2 à esquerda. E a seguir vem os dados aqui da questão. 1. A curva 1 é circular simples, à direita, sem superlargura, com superelevação de 6%. 2. A curva 2 é circular, com transição em clotoide, à esquerda, sem superlargura, com superelevação no trecho circular de 6%, comprimento da transição, 50 metros, ângulo central do trecho circular, 30 graus, raio do trecho circular em metros, 300 divididos por π, estaca do ST, que é espiral à tangente, é a estaca 151 mais 15 metros, e a cota do eixo na estaca do ST é 342,50 metros. Continuando aqui o enunciado. A seção transversal da rodovia em tangente, com as dimensões da pista de rolamento e do acostamento, é apresentada na figura a seguir. Então vem aqui o esquema da figura, dando 3,50 metros para a largura da pista de rolamento. O caimento dos bordos do pavimento é de 2%, é negativo, não colocou ali, mas é menos 2% para escoamento das águas pluviais. O acostamento com menos 5% em cada lado de cada pista. Acostamento com 2,5 metros de comprimento de cada lado. A partir da situação apresentada, calcule. Item A. As estacas TS, SC e CS da segunda curva. TS é tangente espiral,
SC é espiral a curva e CS é curva a espiral. B. O comprimento mínimo da tangente a ser deixada entre as estacas do PT da primeira curva e do TS da segunda curva, sabendo que a taxa máxima de variação da superelevação deve ser de 0,5%. Entre parênteses, 1 para 200. E, item C, as cotas dos bordos direito e esquerdo da pista de rolamento da segunda curva na estaca situada no meio da curva de transição entre as estacas do TS e SC, quer dizer, no primeiro tramo da curva de transição. Bom, então fiz um esqueminha aqui, dando alguns dados da curva, os dados da curva 1 aqui estão lá, superelevação 6%, curva 2, superelevação do trecho circular é igual a 6%, comprimento da transição, LC, 50 metros, ângulo central aqui, esse ângulo de deflexão das tangentes, θ igual a 30 graus, o raio aqui da curva do trecho circular aqui, RC, 300 sobre π metros, a estaca no ST, aqui no final da curva 2, ST, espiral a tangente, 151 mais 15 metros, e a cota, isso daí é dado no perfil, não coloquei agora aqui o perfil, vou fazer um esqueminha mais adiante na solução da questão. A cota na estaca ST, 151 mais 15 metros, é 342,50 metros. Informa, então, que todo o trecho da estrada está em rampa excedente de 2%. E as incógnitas do problema são, pedem-se, item A, as estacas do TS, SC e CS da curva 2. Estão assinaladas aqui, TS, SC, CS e PT da curva 2. B, tangente mínima, esse T mínimo aqui que eu coloquei, entre o PT da primeira curva, da curva 1, e o TS da curva 2, para uma taxa de variação da superelevação de 0,5%. Então está aqui essa incógnita, aqui no item B, seria essa distância mínima entre o PT da curva 1 e o TS da curva 2. E C, as cotas dos bordos direito e esquerdo da pista de rolamento da curva 2, na estaca situada no meio da curva de transição. A curva de transição está aqui do TS até o SC, e aqui no meio da curva de transição, onde está meu mouse, ele quer saber, então, quais são as cotas do bordo direito e esquerdo da pista de rolamento. É isso que ele quer. Então, vamos a elas. Então, vamos primeiramente calcular o ângulo da espiral SC e o novo ângulo central da curva circular, essa curva 2. Né? Então, nós temos aqui o ângulo de deflexão das tangentes em 30 graus, que é aqui o ângulo formado pela normal em ST e em TS, 30 graus. Estou fazendo um esquema. Isso aqui é o esquema da curva 2. Ela está aqui, no caso, como sendo a direita, no caso lá, ela é a esquerda, mas isso aqui é só um esquema para raciocinar. E temos aqui, então, o trecho em transição, o comprimento da transição vai do TS até o SC 50 metros, do ST até o CS também 50 metros, e o SC é o ângulo que subentende esse comprimento da espiral, tanto o primeiro quanto o segundo trecho da espiral de transição na curva 2. O cálculo do SC é feito pela fórmula que é já de conhecimento geral, né? O comprimento da curva de transição, LC, por 2 vezes o raio da curva circular. Ele dá o comprimento da curva de transição e o raio da curva circular. Comprimento da curva de transição, 50 metros. 2 vezes o raio da curva circular, ele dá 300 sobre π, isso em radianos. Para passar radianos para metros, multiplicamos por 180 graus sobre π. Então, esse π aqui
da transformação de radianos para graus cai, com esse π que está aqui no raio da curva circular, de modo que, fazendo essa conta aqui simples, nós ficamos achando o SC 15 graus. Bom, então já temos o SC em 15 graus. Vamos agora achar o cálculo do ângulo central, esse ângulo θ aqui, da curva circular, esse ângulo central θ. O ângulo total de deflexão da tangente vai ser, como vemos aqui na figura, 2 vezes esse ângulo SC mais o ângulo θ, assinalado aqui. Então podemos tirar o valor de θ. Θ será a deflexão total menos 2 vezes o ângulo espiral. A deflexão total é 30 graus, 2 vezes o ângulo espiral, que é 15 graus, então 30 menos 30 dá 0 grau. Isso quer dizer que na curva 2 não há trecho circular. O SC coincide com o CS. Esse ponto de espiral a círculo coincide com o círculo a espiral. Então a curva é feita com os dois trechos do trecho da espiral, terminando um e continuando o outro. Então vamos às estacas do TS, SC e CS. Novamente aqui o nosso esqueminha. Nós temos aqui que a estaca do TS, vamos aqui essa estaca do TS, é igual à estaca do ST, que foi dada no enunciado, 151 mais 15 metros, menos esse comprimento total da espiral, a soma desses dois tramos do comprimento da espiral, 50 metros, cada tramo da espiral dá 100 metros. Colocando em estacas, dividir 50 mais 50 sobre 20, né? Então nós temos que o trecho da curva, no caso ali, os dois trechos da espiral, ele é abrangido por 5 estacas. 100 divididos por 20 dá 5. Então a estaca do TS vai ser essa estaca 151 mais 15, que é do ST, subtraindo essas 5 estacas do trecho das duas curvas circulares correspondentes. Vamos ter então 151 menos 5 vai dar 146. Então a estaca do TS é 146 mais 15 metros. A estaca do SC e CS, será a estaca do TS mais o comprimento 50 metros do tramo da espiral em estacas. Esses 50 metros divididos por 20. Então vai dar, esses 50 metros divididos por 20 dá 2 estacas mais 10. 2 estacas são 40 metros, mais 10, 50 metros. Então a estaca do estaca do SC e CS vai ser a do TS, que é 146 mais 15, somando 2 mais 10. Então 146 com 2, 148, 15 com 10, 25. 25, né? O 25 é mais do que 20 metros. Vem uma estaca aqui para o 148, então vai ficar 149, e aqui saiu 20 e ficou 5. Então a estaca do SC e CS é 149 mais 5 metros. Então resposta aqui do item A do problema está aqui. Estaca do TS 146 mais 15 e estaca do CS e CS é 149 mais 5. Então vamos agora ao item B, que é o comprimento mínimo da tangente entre o PT da curva 1 e o TS da curva 2. Agora, o que é esse comprimento mínimo? É um comprimento M para que a inclinação do bordo externo passe de menos 2% para 0%, numa taxa de variação de 0,5% aqui, dado pelo enunciado, né? Então vamos a esse cálculo de M. Então esse M está esboçado aqui nesse esquema. Esse é o esquema do eixo cartesiano, que dá no eixo as inclinações das seções transversais em cada estaca, e aqui a estaca, né?
e nós temos aqui em azul o bordo esquerdo, em vermelho o bordo externo, em azul o bordo externo e em vermelho o bordo interno. Então, em tangente, os dois bordos vêm com menos 2%, até que vai chegar a um certo instante, a um certo ponto. É preciso então que o bordo externo comece a se elevar numa taxa lá dada, de modo que passe de menos 2% para zero. E o bordo interno, aqui em vermelho, permanece em menos 2%. Depois o bordo externo continua com aquela inclinação e vai até que chegue a mais 2%. Então, chegando a mais 2%, e o bordo interno também a mais 2%, formam um plano. Então, a partir desse ponto, dessa estaca, todo o plano da estrada, toda a faixa estradal gira em torno do eixo, de modo que o bordo, a pista da esquerda e a pista da direita giram em conjunto no mesmo plano, até que a taxa de variação vai variando até chegar no final da transição, aqui nesse nosso caso o SC coincidente com o CS, que vai ser aqui essa inclinação vai ser, no nosso caso, 6%. Né? E a partir daí é o efeito de espelho, é simétrico. Né? Então nós temos aqui, no caso, a curva de transição, que vai aqui desde o TS até o SC, dado pelo problema, 50 metros. Esse H2 é aquela inclinação máxima do bordo lá no CS, que vai ser 6%, inclinação máxima da seção transversal. O H1 vai ser a inclinação transversal da estrada, aqui em 2%, quando tiver em 2%, desse plano que fica já um plano em conjunto, né? E esse T mínimo, que é igual ao H, é a distância mínima para passar aqui de 2% para zero. Então aqui nós vamos usar esse critério, um critério de manter constante a taxa de variação desde que os bordos da estrada começam a passar de menos 2% para zero, e depois dali até a inclinação máxima da seção transversal, essa taxa de variação sendo constante. Agora, isso é um critério, não é o único critério. Talvez tenha sido isso alguma controvérsia, que lá os engenheiros que resolveram essa questão, lá desse inscrito que tenha comentado comigo, quando ele comentou comigo, porque existe outro critério, né? Um outro critério é o critério de Barnett. Nesse critério de Barnett, essa taxa de variação da superelevação não é constante. Quer dizer, o motorista ele tem uma surpresa, né, quando passa assim da inclinação de menos 2 para zero, depois de zero para o máximo, 6%. Pelo critério de Barnett, essa inclinação da seção transversal de menos 2 a zero é 0,25%. E depois na transição é 0,5%. Você não é uma taxa de variação constante. Então, ambos esses valores, 0,25 e 0,5, são fixos no critério de Barnett. E o comprimento da transição, ele emana desses valores estipulados aqui e de mais alguns outros valores. O que não é o caso da nossa questão aqui, dessa nona questão. Nessa nona questão, o comprimento da transição, 50 metros, já foi dado. Então, esse comprimento de Barnett, no meu entendimento, ele não se aplica ali. Eu fiz um ensaio aqui aplicando o critério de Barnett, e o comprimento de transição dá maior do que esse comprimento de transição de 50 metros. Quer dizer, não é o caso da nossa questão, em que o comprimento da transição está sendo dado em 50 metros. Né? Bom, então vamos calcular então aqui o nosso M, que é o T mínimo.
Fazemos uma regra de 3 aqui. Está aqui esse triângulo aqui, 2 triângulos. Esse H2 está para o comprimento da transição, assim como esse H1 está para o M. Temos todos esses dados, só precisamos do M. O H2 é 6%, LS é 50 metros, o H1 é o 2% e o M é o que temos aqui. Podemos tratar tudo em módulo. Hein? Queremos saber o módulo de M. Né? Então, fazendo aqui a conta, 2 vezes 50, 100 divididos por 6, dá 16,67 metros. Então, o item B da questão, a resposta é essa. Esse T mínimo entre o PT da curva 1 e o menos 2% lá é 16,67 metros. Aqui fica mais um preciosismo em relação ao enunciado. O enunciado aqui da questão podia dizer que a curva 1 não precisa de transição, que aí o raio dela seria tão grande que não precisa de transição, que aí o trecho circular fica fixo, o PT fica fixo. Que se a curva 1 precisasse de transição, esse ponto aqui, PT, a partir do qual se teria que medir esse M, seria outro ponto envolvendo a transição. Então, isso é um preciosismo, né? O mais certo seria, no enunciado, dizer que a curva 1 não precisa de transição pelo tamanho do seu raio. Então, o PT é fixo. Então, aqui vamos calcular aqui a estaca do meio da curva de transição no tramo 1 e de tabela, né, a estaca desse ponto P da curva 1, tem a curva 1, o PT daqui direitinho, rapidinho. Então, esses cálculos aí, para a estaca do TS e a estaca do SC, mas CS nós já vimos no slide passado. O que nós queremos agora é essa estaca aqui do meio da curva de transição. A curva de transição vai do TS ao SC, essa curva aqui, é ela aqui. Então, essa curva aqui, esse meio da curva, vai ser a estaca do SC, essa estaca do SC, menos 25 metros, porque o comprimento da transição é 50 metros. Então, se eu tirar de 149 mais 5 metros, se eu tirar 25 metros, eu vou ficar na estaca 148. Né? Se eu somar aqui 25 metros, a estaca 148, 148 mais 20, né, mais uma estaca, daria 149. Com mais de 5 metros, 25. Então, essa estaca do meio do tramo aqui da curva de transição é a estaca 148, que ela vai ser, no caso, a última parte da incógnita que vamos precisar de calcular as cotas dos bordos externo e interno nessa estaca 148. E essa estaca do ponto P também é tranquila para calcular, se fosse preciso. Seria a estaca do TS subtraída desse comprimento mínimo M em estacas, está aqui. Então seria a estaca 145 mais 16,33, mas o enunciado não pediu isso. Tá? Aqui no caso nós só estávamos querendo essa estaca do meio da curva de transição, assim no primeiro tramo. Agora, precisaríamos também da inclinação da seção transversal na estaca 148. Bom, a inclinação, né, a taxa de variação desde TS até o SC é 6%. E essa distribuição da inclinação das seções transversais é uma variação linear. Então, no meio do comprimento da transição, a 25 metros, vai ser metade dos 6%. Vai ser metade, né? 6% está para 50%, como esse X% que seria a inclinação da seção transversal na 148 está para 25 metros. Dá lá os 3%. Né? E vamos só fazer um esqueminha aqui da taxa
da distribuição da inclinação das seções transversais, aqui desde do bordo externo, né, do bordo interno, que o bordo externo aqui é o da direita, é curva à esquerda, então ele é que vai ser elevado, esse bordo esquerdo. Então nós temos aqui menos 2% iniciais na tangente, menos 2 e menos 2, e depois a cada 0,5%, variando de 0,5%, uma progressão aritmética, né, vai menos 1%, e o bordo interno permanece em menos 2%. E o bordo externo vai inclinando, menos 1%, menos 0,5%, até que chega em 0%. Chegou em 0%. Esse 0% aqui é o início da transição. E as seções transversais, nós quiséssemos, podíamos calcular todas as estacas correspondentes a essas seções transversais, mas a questão não pediu, a prova não pediu. Então, aqui nós temos só variando as seções transversais numa taxa de variação de 0,5%, até chegar a mais 3% aqui nesse comprimento aqui, né, da transição de 25 metros. Temos aqui então vai ser na estaca 148, nós vamos ter uma inclinação de mais 3%. E precisamos também da cota no meio da transição entre TS e SC. Então aqui é um esqueminha do perfil, né? Temos aqui as cotas e aqui as estacas, e aqui nessa linha horizontal nós colocamos aqui no esquema, representando as curvas, esquematicamente, por esses dentes aqui. Então nós temos aqui a curva 1, o PC e o PT, aqui o ponto P, aqui aquele comprimento mínimo M, que botei até aqui a estaca dele, 146 mais 15, que eu tinha calculado, e aqui vem até o TS, começa aqui a curva de transição. Essa curva de transição vai até o ST, que é 151,15, está lá direitinho. Aqui é a curva 2. E aqui no meio dessa curva 2, nós temos a estaca S6CS, que é 149 mais 5, que não tem curva circular. O S6 e o CS coincidem aqui. A cota dessa estaca 151 mais 15 é dada pelo problema, 342,15. E a rampa ascendente está aqui em 2%. Então nós podemos, com essa cota e sabendo a rampa ascendente, calcular todas as cotas aqui de todas as estacas do perfil. O que nos interessa agora é essa estaca aqui, 148, que é a estaca que fica aqui no meio da curva de transição, aqui nesse primeiro trecho da curva 2. Aqui é 50 metros, aqui nesse meio dela aqui. Então nós temos aqui essa parte que é 50 metros, mais essa metade aqui tem uns 75 metros. Então, e nós queremos saber então quando é esse ΔH. Qual é o ΔH correspondente a esses 75 metros com esse caimento aqui de 2%. No caso aqui o ΔH vai dar um valor, temos que subtrair porque está decaindo, né? Então ΔH no caso aqui, resolvendo esse triângulo retângulo, é 75 metros vezes esse 0,02, que é a tangente do ângulo alfa, é a rampa, que dá 15 metros. Então, a cota da estaca 148 vai ser a cota do ST menos esse ΔH. Então, a cota aqui da estaca 148 vai ser 342,50 menos os 15 metros do ΔH. Vai ser, então, 327,50 metros. É a cota da estaca 148, aqui dada no perfil direitinho. Já temos a cota da estaca 148, podemos então calcular as cotas dos bordos direito, que eu vou chamar de BE, esquerdo chamando de BI, da pista de rolamento da segunda curva, na estaca do meio da curva de transição entre as estacas do TS e do SC. É a última incógnita do problema. Então, a seção transversal está aqui, temos aqui a estaca 148, com a cota 327,50, que acabamos de calcular. Em relação ao eixo,
A rampa aqui da seção transversal é mais 3% em direção ao bordo externo e menos 3% em relação ao bordo interno, porque ele já está na região que varia conjuntamente aqui o bordo, né? Então é uma solução simples agora, a largura da faixa 3,50 metros, então a cota do bordo externo será 327,50 multiplicado por 3,50 vezes 0,3. Resolvendo esse triângulozinho aqui, como eu fiz no slide anterior, que vai dar 327,605 metros, eu não arredondei. Temos então a cota do bordo externo. E o bordo interno a mesma coisa. Teremos a cota do eixo e, a largura do eixo vezes essa declividade aqui, essa rampa, só que agora é menos 0,3%. Multiplicando vai dar 327,395. Está aqui as cotas dos bordos direito e esquerdo dessa seção no meio da curva de transição. Então, no item C, a resposta é essa. Cota do bordo externo 327,605 e cota do bordo externo 327,395. Podia arredondar para 40 ou para 39, aqui para 60 ou para 61. Bom, senhores, era só isso que eu queria mostrar para vocês, colaborar com mais uma questão de provas para o concurso de engenheiros do IME. Eu já tenho mais alguma questão aí resolvida, e se vocês quiserem, eu gostaria que fizessem comentário, e boa sorte nos estudos para o ingresso no IME, que é uma carreira espetacular. Eu, já muitas décadas atrás, fui professor do IME, no curso de Fortificação e Construção e no curso de Engenharia Cartográfica, né, da seção SE2 e SE6, e é uma ótima instituição de ensino, padrão A, equivalente às melhores escolas de engenharia do mundo. Então, felicidade a todos, senhores, e até a vista, pessoal.